Olá, pessoal. Boa noite. Vão me confirmando se vocês conseguem me ouvir bem. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Lisa. Boa noite, pessoal. Eu só preciso que alguém me confirme se vocês conseguem me ouvir bem para a gente conseguir termos mais sucesso. Henrique, sim. Boa noite, gente. Áudio bom, ótimo. Muito bem. Consegue me ouvir? Ótimo, então. Então, pessoal, boa noite a todos vocês, tá? Sejam bem-vindos à nossa segunda live, né, da nossa jornada da qualidade da carne. E nesta live de hoje, né, eu vou conversar com vocês sobre como ministrar um treinamento de forma eficiente, tá, pessoal? Então podem ir entrando, eu já vou iniciar com o nosso assunto, tá ok? Primeiro eu gostaria de saber quem aí que tá assistindo agora, tá participando da jornada da qualidade da carne. Então coloca um eu aí nos comentários quem está participando da nossa jornada. Então, pessoal, a nossa jornada, né, da qualidade da carne, nós temos mais de 1.000 pessoas que estão inscritas na jornada da qualidade da carne. Então, eu fico muito feliz, né, de ver que tem centenas de pessoas que estão participando dessa jornada e que querem, né, buscar mais conhecimento e que desejam, né, se tornar um profissional de destaque e com segurança técnica. Olha aí quanta gente! Gislaine, Alves, Eliane, Mário, né? Tem uma galera aí que tá participando da nossa jornada. Que legal! Então, na nossa primeira live, né, pessoal, nós falamos sobre o assunto, né, do bem-estar animal e a sua relação com a qualidade da carne. E nós temos também, ontem então saiu a nossa segunda aula, né, da jornada. E quem ainda por algum motivo não conseguiu assistir, né, nós já temos a aula 1 e a aula 2 disponíveis. Lembrando, né, para vocês que essas aulas elas vão ficar disponíveis até domingo, às 23h59. Então, se vocês não conseguem durante a semana, por algum motivo, assistir, né, vocês podem assistir ainda durante o final de semana. É importante, né, pessoal, que vocês assistam essas aulas também na sequência, né, para vocês terem, porque eu fiz toda uma programação, né, dos conteúdos, né, toda uma relação de um conteúdo com o outro. Então é importante que vocês assistam, né, as 3 aulas da jornada e também quem não participa ao vivo da live pode assistir depois no Instagram. E também, né, caso não tenham visto, eu disponibilizei um mapa mental em cada uma das aulas. Então esse mapa mental também tá bem bacana, vocês conseguem associar bem o conteúdo através do mapa mental. Então também vocês podem estar fazendo o download deste mapa, certo, pessoal? Então, vamos ao assunto da nossa live, né? Como fazer um treinamento eficiente? Por que eu decidi, né, trabalhar esse assunto com vocês? Bom, eu tenho as minhas alunas, né, elas trazem bastante essa questão, né, dessa dificuldade que elas têm em trabalhar com os colaboradores, né, em fazer um treinamento que realmente dê um resultado satisfatório, né? E isso acontece, né, quando a gente trabalha com pessoas, né? Então, é normal a gente ter esses entraves, né, durante o nosso dia a dia, nas nossas funções, nos nossos trabalhos, né, quando a gente trabalha com pessoas. Porque pessoas, né, a gente somos seres humanos, temos sentimentos, temos emoções e a gente não está igual em todos os dias. Então a gente precisa sempre trabalhar, né, da melhor forma com essas pessoas para tentar trazer elas, né, para trabalhar junto conosco, né, para que realmente a gente consiga fazer um trabalho, né, bom e um trabalho que seja realizado em equipe. Então eu trouxe esse assunto justamente, né, porque é um assunto de extrema importância, né, porque a gente não faz nada sozinho, né, então qualquer trabalho que a gente for desempenhar, seja lá no frigorífico, né, no controle de qualidade, na monitoração do bem-estar animal, seja lá nas casas de carnes, né, nos açougues, qualquer trabalho que a gente for desempenhar, nós vamos precisar ter uma equipe que vai estar nos norteando e nos auxiliando na execução de todas as etapas. Então, a gente não faz nada sozinho, né? E a gente precisa das pessoas
para que o trabalho seja realmente, né, executado da melhor maneira possível. Então, sim, precisamos, né, ter uma equipe que esteja na mesma sintonia que vocês, né, que são, então, que vão participar do controle de qualidade ou que são donos de estabelecimentos e precisam ter esse engajamento, né, de toda a equipe. Então, por isso que eu decidi, né, trazer este assunto, né, de como fazer treinamentos. Então, eu já trabalho há um bom tempo, né, ministrando treinamentos de boas práticas de fabricação. Então, eu já ministrei esses treinamentos, né, para diversas pessoas, né, em ambas as instituições que eu trabalhei, né. Recentemente também tive a oportunidade de ministrar esse treinamento na minha cidade, né. Então, eu já trabalhei muito ministrando treinamentos e eu já tenho uma experiência boa, né, em relação a ministrar esses treinamentos. Então, eu vejo que é uma necessidade hoje, né, da gente conseguir realmente abordar de forma eficiente com as pessoas e por isso eu resolvi compartilhar com vocês aqui hoje nessa live. Então, pessoal, primeiramente nós precisamos conversar um pouquinho, né, sobre o que seria esse treinamento, né? Então, quando nós queremos realizar um treinamento, nós queremos ensinar algo, né, mostrar algo, treinar, né? Treinamento, treinar. A gente precisa capacitar as pessoas, né, em determinada atividade, em determinada ação que essa pessoa, né, venha a precisar desenvolver dentro da empresa. Então, nós vamos ter diferentes tipos de treinamentos. O mais usual que nós temos, né, quando o assunto é qualidade da carne, né, quando o assunto é carnes, vai ser um treinamento voltado, né, à aplicação das boas práticas de fabricação. Então, esse treinamento, ele se aplica nos diversos elos da cadeia produtiva da carne. Nós vamos precisar ter esse treinamento de boas práticas lá no frigorífico, nós vamos precisar ter esse treinamento, né, em casas de carnes, nos açougues, em restaurantes, né, e em mercados que tem os açougues também. Então, boas práticas de fabricação, esse treinamento de boas práticas, ele faz parte, né, de todos os elos dessa cadeia. Aí vamos ter diferentes treinamentos, como eu comentei para vocês. Nós vamos ter hoje, né, a necessidade, de acordo com a nova portaria, a RDC 365, nós precisamos também ter treinamentos, né, para os responsáveis pelo bem-estar animal, pelas boas práticas de manejo, né? Então, até o motorista lá do caminhão, ele vai precisar receber um treinamento. Então, por isso que na nossa live sobre o bem-estar animal, eu abordei esse assunto com vocês também. Então, nós precisamos, né, estar aptos a fazer um treinamento que realmente seja eficiente para que a gente consiga, no final desse processo, entregar ao nosso consumidor, né, uma carne que vai ter a qualidade que o consumidor busca e que vai ter a segurança, né, que esse consumidor busca também. Então, boas práticas de fabricação é vida, né? A gente precisa ter boas práticas de fabricação para conseguir oferecer essa garantia de qualidade e de segurança lá no consumidor final, né, no elo final da nossa cadeia produtiva da carne. Então, esses treinamentos, né, eles podem ser direcionados para algo específico, para alguma necessidade específica que a gente possa ter, né? Então, por exemplo, eu posso ter um treinamento em que eu precise abordar com o meu colaborador a higienização correta das mãos, né? Então, eu posso ir lá e ministrar esse treinamento específico de como fazer a higienização das mãos. Eu posso ter um treinamento, né, que eu tenho a necessidade de fazer uma explanação geral de tudo que está associado às boas práticas de fabricação. Então, esse tipo de treinamento, né, com uma abordagem mais ampla, ele é muito utilizado, né, para pessoas que trabalham com consultoria, por exemplo, o primeiro treinamento do colaborador, né, dentro lá do frigorífico, primeiro treinamento desse colaborador lá na casa de carne ou no açougue. Eu preciso dar esse norte, né, essa explanação geral do que está associado a produzir um alimento com qualidade, com segurança, né? Então, esse colaborador, ele vai precisar saber, ter noções básicas, né, do que é um micro-organismo, por exemplo, né, o que é uma contaminação cruzada. Então, ele precisa entender essas características, né, essas ações, né, ele precisa entender tudo isso para que ele consiga colocar em prática, né, o seu trabalho no dia a dia. Então, ele precisa saber de que forma, né, que ele precisa se vestir,
né? Porque ele não pode usar brincos, porque ele não pode usar colar, anel, batom, né? Então isso faz parte desse treinamento, né, de boas práticas de fabricação. A gente precisa ensinar isso, né, aos manipuladores diretamente, né, da carne, no nosso caso aqui, de por que eles precisam ter todos esses cuidados, né? Então isso é muito importante. Então a gente vai ter esse tipo de treinamento e também nós vamos ter aqueles treinamentos então mais específicos, né? Digamos que o operador lá da etapa de insensibilização no frigorífico, ele é um operador novo, né? Ou ainda ele precisa fazer os treinamentos recorrentes, né? Eu preciso ter um treinamento específico de como que ele deve fazer para operar o equipamento, a pistola, né, pneumática do processo de insensibilização dos bovinos, por exemplo, né? Então, esse treinamento, né, mais direcionado, eu preciso ver, será que eu vou conseguir ministrar esse treinamento? Eu tenho conhecimento de como se faz o uso dessa pistola? Às vezes, né, pessoal, a gente vai precisar ter a necessidade de ter uma terceira pessoa ministrando esses treinamentos, né? Então, por exemplo, esse do exemplo que eu dei para vocês, a insensibilização, eu posso chamar, né, o responsável pelo equipamento e ele vai lá e vai ensinar essa pessoa a usar o equipamento. Agora, você, né, como um especialista em qualidade da carne, né, você pode ir lá e ensinar o que esse operador, como que ele deve se portar para realizar essa operação, né? Você pode ensinar quais são os sinais que ele precisa verificar para o animal estar bem sensibilizado. Então, você pode também fazer esses direcionamentos, né, em diferentes elos ali do processo, né, de obtenção da carne, né, durante o processo de abate. Então, como que a gente pode, né, fazer com que esse treinamento ele seja mais eficiente, né, que ele gere resultados, né? Porque hoje uma das maiores dificuldades que eu vejo de vários alunos meus, de pessoas que me seguem, né, inclusive na pesquisa que eu fiz para inscrição da jornada da qualidade da carne, a dificuldade em fazer esses treinamentos, né, em ter a equipe trabalhando com você na mesma sintonia, né? Então, a gente tem algumas dicas, né, que podem ser utilizadas para facilitar essa comunicação. Então, eu gosto muito de falar para vocês, quem me acompanha há um tempo já no Instagram, talvez já tenha visto que eu já fiz várias postagens, né, escritas lá no feed, falando do porquê, né? Então, eu gosto muito de trabalhar essa questão nos treinamentos, né, de que você deve abordar o porquê, o que e como, né? Como assim, Jennifer? Me explica isso, né? Por que, o que e como, né? A gente usa bastante essas três palavrinhas, né? A gente usa elas também bastante na questão do monitoramento do controle de qualidade, né? Como que vai ser verificado, o que vai ser verificado. E aqui nos treinamentos, ela é também... Essas três palavras são pontos chaves para que a gente consiga, né, ter um sucesso no nosso treinamento. Então, a partir do momento que você vai explicar uma atividade que esse colaborador precisa desempenhar, você abordando, né, o que ele precisa fazer, como que ele precisa fazer e por que ele vai desenvolver aquela atividade, você consegue ter o resultado que você espera, né, sendo um resultado realmente, né, efetivo, né, um resultado satisfatório. Que vamos para um exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Você precisa treinar esse colaborador para higienizar as mãos, que é uma etapa básica, né, uma etapa que qualquer manipulador de alimentos precisa fazer, a higienização correta das mãos. Então, você vai fazer um treinamento para esse colaborador de como ele deve higienizar. E nós temos as três palavras, o que, como e porquê, né? Essas palavras precisam virar em ações. Então, se você só fala para o colaborador o que ele precisa fazer. Fulano, vai lá e higieniza as suas mãos. Ok. Ele vai lá e vai fazer do jeito que ele acha que é o correto, tá certo? Ele vai fazer como ele pensa que é. Vai lá, vai lavar as mãos como ele costuma lavar no seu dia a dia. E agora, se você explica, então, o que e como, né? Então, você já vai usar, então, vai falar o que ele precisa fazer, né? Higienizar as mãos.
Como que ele deve fazer? Aqui você já vai explicar como que ele deve fazer, né? O como, você vai mostrar lá que ele vai pegar o sabonete líquido, inodoro, né? Vai passar esse sabonete nas mãos, vai higienizar bem todas as partes entre os dedos, vai higienizar o punho da mão, vai lavar o dorso, a palma, né? Você explica todo o processo para ele, você mostrou como. Ótimo, né? Ele sabe então o que ele precisa fazer e como ele deve fazer. Mas o que que acontece? Se você só faz o que e como para ele, né? Vai acontecer que esse colaborador vai ver que é uma série de ações que ele precisa fazer. Passar o álcool ainda depois para higienizar, né? Senão ele não higienizou as mãos. Então, se você só mostrou o que e como, vai acontecer que com o tempo, né, esse colaborador, ele vai acabar deixando de fazer esse processo correto. Ele vai simplesmente lá voltar a higienizar de qualquer jeito, passa o sabonete lá e deu, né? Então, por isso que nós temos a palavra mágica, né? O porquê. Então, quando nós vamos abordar com esse colaborador o porquê ele deve desenvolver qualquer atividade, ele vai ver, né, com outros olhos, ele vai ter uma outra visão do que ele precisa fazer. Então, no nosso exemplo aqui, né, o que seria o porquê da higienização das mãos, né? Então, você vai usar, né, por que você vai higienizar as mãos? Você deve higienizar as mãos assim, 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 como a gente falou antes, né? Com todos os passos. Porque a higienização das mãos é de extrema importância, que assim você vai ter a sua mão devidamente limpa, não vai ter nem um micro-organismo ao você manipular o alimento, né? Você não vai contaminar essa carne, você vai participar, né, de um produto que vai ser feito com total segurança para chegar lá na sua mesa para você consumir esse produto depois com a sua família, né? Então, você já deu um motivo para essa pessoa entender o quanto ela é importante nesse processo, né? E para ela entender a importância que é o simples ato dela higienizar as mãos, tá? Então essa é uma dica assim que eu dou para vocês, que é uma dica muito boa, uma dica que realmente funciona e que dá resultado, tá? Então, toda vez que vocês forem ensinar alguma coisa para alguém, ou até mesmo, isso serve desde para a vida pessoal de vocês, tá? Qualquer coisa que vocês precisam, sempre explicam o porquê você quer aquilo, como que você quer que seja feito e o que você quer, né, que a pessoa faça. Então, dessa forma, a pessoa vê realmente a importância que é aquilo. Não é simplesmente, vai lá e higieniza as mãos. Não, você vai dar toda uma contextualização. Certo, pessoal? Então, essa é uma dica valiosa que eu trago aqui para vocês. Outras dicas, né? O que a gente precisa fazer para realizar, então, um treinamento realmente, um treinamento que seja eficiente, né? Precisamos entender, né, conhecer primeiro, né, as demandas da empresa que vai ser trabalhado. Então, eu preciso entender quais são as necessidades da empresa em que eu vou trabalhar. Então, ali no início que eu comentei para vocês que nós vamos ter diferentes tipos de treinamentos, nós vamos precisar fazer um treinamento direcionado para a empresa que a gente vai estar atuando, né? Então, eu preciso identificar qual é a maior necessidade. Eu tenho uma maior necessidade em boas práticas, na higienização das mãos o maior problema. Onde que é? Eu preciso direcionar o meu treinamento para o controle de qualidade, ensinando, né, eles a como fazer uma planilha, a como preencher essa planilha, em como identificar uma ação corretiva, uma ação preventiva. Então, eu preciso entender o contexto geral em que eu estou trabalhando para identificar qual é a necessidade. E dentro deste ponto, né, nós também precisamos conhecer a nossa equipe. Eu preciso conhecer quem é a pessoa que eu vou estar treinando, né? Por que eu preciso conhecer? A partir do momento que eu sei com quem eu estou falando, quais são, né? Qual é a história dessa pessoa, se essa pessoa tem formação superior, qual é a experiência dela dentro da empresa, né? Ela é iniciante ou ela já é, né, um veterano, já tem muita experiência, muita bagagem de vida, né? Eu preciso conhecer. E conhecendo, né, a sua equipe, conhecendo a empresa, você consegue trabalhar, né, esse treinamento realmente na raiz do problema, né? Você vai conseguir resolver, né, esse problema de uma maneira mais eficiente. E você vai fazer um treinamento que realmente converta, né, que tenha um resultado satisfatório lá no final. Então, isso é muito importante também, eu saber identificar exatamente com quem eu estou trabalhando. Então, quando a gente trabalha, né,
em um frigorífico, por exemplo, que você tem essa rotina diária com uma equipe de pessoas, ou lá no açougue, na casa de carnes, você já conhece essas pessoas, então você consegue fazer um direcionamento ainda mais efetivo e ainda melhor, né, no treinamento dessas pessoas. Agora, se você vai trabalhar com consultoria e você vai fazer trabalhos esporádicos em um lugar, então é necessário que você tenha primeiro, né, essa visão geral para você conseguir então fazer um treinamento que seja mais eficiente, né, mais efetivo com esta equipe, certo, pessoal? Bom, outra coisa importante, quando o assunto é treinamentos, né? Como eu falei para vocês, a gente está lidando com pessoas, né? Quando a gente lida com pessoas, a gente está lidando com sentimentos, com emoções. Então a gente precisa ter a humildade, né, de saber ouvir essas pessoas. A gente precisa conversar com essas pessoas, a gente precisa ser amiga das pessoas que estão na nossa volta. Porque lembram lá que eu disse no início da nossa conversa que a gente não faz nada sozinho, né? Se a gente não faz nada sozinho, a gente precisa ser amiga dessas pessoas. Você tem que ir lá conversar com elas, você tem que entender as suas necessidades, né? O que é que essa pessoa tem de dificuldade, né, para desenvolver alguma atividade. Muitas vezes, né, a pessoa ela não está na sua área certa, né? Isso é um dos problemas às vezes que acontece. Então, talvez se você desenvolve esse olhar crítico, você consegue identificar que aquela pessoa ela não está no lugar certo dela. E assim você consegue trabalhar remanejando talvez pessoas, né, botando em outras funções para que essa pessoa consiga realmente fazer o trabalho dela da melhor maneira possível, né? Aqui o Marcos comentou, né, a resistência é o mais complicado. Sim, vai ter resistência, né? O que acontece? Nesses, né, vários cursos que eu já ministrei, nesses treinamentos, né? O que as pessoas mais falam? Ah, Jennifer, mas eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Eu sempre fiz assim e deu certo, né? Nunca ninguém morreu, nunca ninguém ficou doente, né? É o que as pessoas falam, elas são acostumadas, né, a fazer uma atividade daquele jeito, né? Nós mesmos, né, somos acostumados a ter os nossos hábitos. E pra gente mudar um hábito, isso é um pouco mais difícil, tem que ser trabalhado, né? Por isso que aqui vem outro ponto-chave do nosso treinamento eficiente. Nós precisamos fazer treinamentos constantes, né? Contínuos. Não é treinei meu colaborador e deu, né? Já treinei ele, já ensinei como ele deve fazer, agora ele que se vira, né? Ele que já sabe, ele que vai lá e faça as coisas como ele tem que fazer. Não, gente, não. Assim a gente não vai conseguir ter o colaborador fazendo o que você quer que ele faça, né? Então a gente precisa treinar esses colaboradores constantemente, tá? Constantemente eu preciso estar fazendo treinamentos com a minha equipe. Porque as pessoas são assim, elas se desmotivam, elas se esquecem, né? E a gente precisa relembrar elas de como que devem ser feitas as ações. Então, esse é um trabalho contínuo que deve ser realizado. E um trabalho, né, pessoal, muito importante, que você precisa se manter no foco, né, para saber realmente o que você precisa estar trabalhando com esses colaboradores, né? Com que frequência que você vai fazer isso, né? Outra coisa bacana desses treinamentos, né? Treinamentos, eles devem ser práticos e objetivos, né? Não adianta você ir lá e ficar com aquele colaborador um dia inteiro, né, ensinando lá várias e várias coisas, se aquele colaborador ele não está interessado em ouvir aquilo, né? Então a gente precisa buscar fazer treinamentos que sejam objetivos e práticos, né? A gente tem que trabalhar, conversar com esses colaboradores com clareza. Por exemplo, treinamento de boas práticas, a gente tem que falar sobre micro-organismos, né? Tem que falar lá dos micro-organismos patogênicos, dos micro-organismos deteriorantes, que é a importância, né, de nós termos boas práticas de fabricação para evitar proliferação desses micro-organismos. A gente não quer isso. E agora, imagina você vai lá com pessoas que não entendem desses assuntos mais técnicos, né? E você vai lá e fala, porque micro-organismos patogênicos, isso. A pessoa vai ficar boiando, né? Literalmente viajando na maionese, porque ela não vai saber o que você tá falando. Então você tem que falar numa linguagem simples, né? E que qualquer pessoa vai entender.
Então vai lá e diz de uma maneira que ele vai entender. O objetivo é esse, né? É ele entender o que ele precisa fazer, o porquê ele precisa fazer aquela atividade. Então vai lá e diz aqueles bichinhos, né? Sei que se alguém aqui que é da microbiologia me escutar falando isso, né? Eles não gostam que a gente use esses termos assim. Mas é uma forma, né, de qualquer pessoa, de uma pessoa comum que não tem conhecimento, né, de nível superior e nada mais, que vai entender o que você está dizendo com isso, né? Então, a gente tem que usar sempre essa linguagem simples, né? Uma linguagem que qualquer pessoa vai entender o que você está falando, certo? Então, isso é outro ponto muito importante. Outra questão. Tô falando rápido, né, gente? Outra questão para o nosso treinamento ser eficiente, né? Nós precisamos sempre trabalhar com liderança, né? Então, a gente precisa ser líder e não chefe, né? A partir do momento que eu vou agir na minha empresa, né, como um líder, eu consigo ter a equipe trabalhando junto comigo. Agora, se eu chegar no lugar, né, que eu trabalho e ser aquela pessoa autoritária, aquela pessoa que não escuta o meu colaborador, que eu não escuto qual é a necessidade dele, né, que eu não vou ouvir ele, eu vou ser uma pessoa que aquele colaborador ela vai tá de saco cheio com essa pessoa, comigo, no caso, né, que tô dando treinamento, digamos, né, ele não vai estar nem aí para ir, ele não vai me ouvir, né, ele vai simplesmente ignorar o que eu estou falando e não vai fazer o que você está pedindo. Então, por isso, nós precisamos trabalhar sempre com liderança. O que isso quer dizer? Né? Você tem que passar, né, confiança para a sua equipe. Você é o líder. Você tem que sempre mostrar, né? Você vai ser o espelho, né, da sua equipe. Então, eles vão se espelhar em você em todas as suas ações. Então, é aquela história, né? Você tem que mostrar aos seus colaboradores, né, como que é o correto de se fazer. Você tem que mostrar pelas suas ações. Então, haja da maneira correta que eles vão ter esse respeito por você, né, e vão acabar te ouvindo, né, e te escutando muito mais. Então, você tem que ser aquela pessoa que chega e diz, vamos fazer assim, né? Se algo não deu certo, não, vamos fazer assim, eu vou ajudar vocês. E não, né, ser aquela pessoa que fala, você faz assim, se vira aí, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não, aí você tá agindo como um chefe, não como um líder, né? Então, toda vez que a gente faz treinamentos, nós precisamos, né, ter essa visão, né, de sermos líderes, certo, pessoal? Dessa forma, né, atuando com liderança, a gente consegue construir uma base sólida, né? Nós vamos ter essa equipe, uma equipe que te respeita, uma equipe que sabe, né, a importância do seu serviço e ela vai sim fazer, né, as coisas da maneira que você espera. Agora, a partir do momento que você vai ser aquela pessoa autoritária, aí esquece, né, que eles não vão te respeitar e você vai ter sérios problemas, né, dentro ali da execução das atividades básicas. É que lembram, né, que alguém que está aqui, que assistiu a live do bem-estar animal, eu comentei com vocês, né, que a Temple Grandin falava, né, que quando não se tem a pessoa cuidando, o que a gente vai fazer quando a gente tá lá na estrada? A gente vai passar dos 80 km por hora, né? Então, o mesmo acontece aqui com os colaboradores. Se não tem ninguém vendo, né, você vai lá, vai treinar a equipe, vai voltar semana que vem, eles vão estar fazendo tudo errado, né? Não vão estar fazendo do jeito que você esperava que eles fossem fazer. Isso acontece muitas vezes, né, porque tem toda essa questão de você ter esse trabalho de envolvimento, né? Então, como eu falei ali no início, a gente tem que ser amiga das pessoas, tem que se dar bem com elas, tem que saber ouvir e também, né, ter essa questão, pessoal, do treinamento, né, de você saber reconhecer. Então, a partir do momento que você ministrou um treinamento ali, o mais simples possível de higienização das mãos, você ministrou esse treinamento e a pessoa fez tudo certinho, né? Ela tá cumprindo tudo bem certo como deve ser, você vai lá e reconhece, né? Então, as pessoas gostam muito disso. Então, ter esse reconhecimento de quando o colaborador está acertando também é muito importante. Dessa forma, você consegue trazer esse colaborador, né, para trabalhar na mesma sintonia que você. Que agora, a partir do momento que você só criticar erros, né, e nunca elogiar, né, então essa forma de reconhecimento é de um simples elogio.
Nossa, parabéns, você fez bem certinho, é assim mesmo, né? Continue fazendo assim. Então, dessa forma a gente consegue, né, mudar essa visão e esse pensamento, né, dos nossos colaboradores. Então, reconhecimento, tanto por elogios ou, quando possível, reconhecimentos também em formas de gratificações. Seja lá no final do ano, né, alguma forma, se a empresa tem de fazer alguma recompensa também. É bem bacana esse tipo, né, de recompensas quando o assunto é treinamentos. Outra coisa importante, né, eu verifiquei lá a necessidade da empresa, eu conheço bem a minha equipe, eu planejei o que eu preciso treinar esta equipe, né? Depois que eu realizei esse treinamento, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ter uma forma de monitorar esse treinamento, né? Então não basta só eu realizar o treinamento, mas eu preciso também fazer, né, um feedback desse treinamento para ver se realmente ele deu resultado ou não. Porque é aquela coisa, o que a gente não consegue monitorar e verificar, a gente não sabe, né, no que a gente precisa melhorar. Então, a partir do momento que a gente faz uma análise desse treinamento, da maneira com que ele foi ministrado e do resultado que ele obteve, se realmente, né, gerou um resultado positivo, ou mesmo se gerou um resultado negativo, eu preciso ter isso registrado para que eu consiga, então, melhorar os próximos treinamentos e conseguir trabalhar de uma maneira cada vez mais eficiente nos próximos. Então, isso a gente usa no controle de qualidade de carnes, né, em todos os processos. E nos treinamentos, né, a gente vai utilizar também essa forma do feedback, né, de monitorar o treinamento. E esse feedback pro colaborador, ele é de extrema importância. Que o que acontece? Às vezes, na cabeça do colaborador, ele tá fazendo aquilo certo, tá, gente? Então, a gente não pode achar que ensinou uma vez e aquele colaborador já sabe o que ele precisa fazer. Então, eu preciso reforçar, eu preciso fazer treinamento de forma contínua. E esse feedback, ele vai ser importante, então, tanto se a pessoa está fazendo errado ou se a pessoa está fazendo certo. Então, se a pessoa está fazendo errado, a simples higienização das mãos, eu preciso ir lá e mostrar para ela como que ela deve fazer de novo, né? Eu faço esse retorno para ele, né? Que muitas vezes a pessoa, como eu contei pra vocês, na cabeça dela, eu tô fazendo certo, eu entendi que é assim. E às vezes não era o que você esperava que a pessoa fosse fazer. E por isso que é importante também a gente trabalhar bem com as questões do porquê, o que e como, tá? Que a gente consegue daí também tirar, né, essas partes de desentendimentos na hora de alguma explicação. A Gislaine aqui perguntou, mas como chegar nele e dizer que está errado? E aqui, treinamento sem conteúdo teórico, deixando a desejar. Treinamento sem conteúdo técnico. Peraí, não entendi, José. Como que a gente vai chegar, né, nesse colaborador? Então é simples. Lembra que lá no início eu comentei para vocês que a gente precisa ter essa conversa, essa comunicação, né? A gente precisa ter essa comunicação com o colaborador. Então, a partir do momento que você tem essa intimidade, que você conhece bem esse colaborador, você vai chegar de uma maneira para ele, vai começar explicando, né? Perguntando. Você pode chegar e perguntar para ele: como que você está higienizando as suas mãos? Ele vai lá e vai te explicar, né? Então, com essa abordagem bem simples, né? Sem arrogância, né? Você precisa falar de uma maneira educada, respeitosa, e você vai lá e vai explicar para ele a maneira correta. E dessa forma, né, ele vai entendendo, né, como que ele deve fazer esse processo. E claro, né, que precisamos também, né, sempre, além de explicar, né, dessa maneira correta, você pode mostrar para ele como que ele faz. E daí você vai lá e pede para ele fazer aquela atividade e você fica ali verificando, né? Você vai ficar acompanhando. Então, você faz um acompanhamento, se for necessário, você pode acompanhar até mais de um dia, né? Para ver se ele tá fazendo da maneira correta. E a partir do momento que ele aprendeu a fazer aquela atividade, né? Você pode, então, parabenizar ele, né? Você vai lá, parabeniza que ele fez a atividade da maneira correta, né? E ele então vai seguir fazendo, né, a atividade. Depois de um tempo você volta e verifica de novo. Então essa abordagem vai ser dessa forma, você tem que chegar e conversar com ele, né? Não tem outra maneira. E é importante que sempre seja dito, porque a pessoa pode não saber
que realmente ela está fazendo de errado, certo? Outras dicas importantes para treinamentos, né, serem eficientes. Treinamentos objetivos, com uma linguagem clara, uso de dinâmicas, né? Então a gente precisa sempre variar os treinamentos, né? Então, os treinamentos muitas vezes só na teoria, eles ficam treinamentos muito puxados, treinamentos cansativos. Então a gente precisa variar a forma com que a gente vai falar com essas pessoas. Até porque, né, as pessoas elas têm diferentes formas, né, de entender os assuntos. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas, né, que precisam escrever, tem pessoas que só lendo elas já entendem. Então a gente precisa variar a forma de ministrar esses treinamentos também. Então você pode fazer uso de slides em um treinamento, você pode trazer, eu gosto muito, né, uso de vídeos, uso de imagens, né? O uso de vídeos e imagens é muito importante para a gente trabalhar essa questão de comover as pessoas, né, de usar a emoção para convencer as pessoas da importância das atividades, né, de como que elas devem colocar em prática as boas práticas de fabricação, por exemplo. Então, você mostrar reportagens de produtos, né, que estão estragados, que estragaram por não ter o uso correto das boas práticas de fabricação. Então, a gente tem, né, toneladas de alimentos que são desperdiçados, né, toda hora a gente vê uma notícia nesse sentido. Então, mostrar isso, mostrar vídeos de alimentos impróprios sendo apreendidos, mostrar casos de pessoas, né, que ficaram doentes por consumirem produtos contaminados, né, ou ainda, né, um pouco mais agressivo, né, na forma de mostrar até de pessoas que já perderam as suas vidas por consumirem alimentos, né, contaminados. Então, é importante a gente usar essa questão da emoção, né, de realmente sensibilizar eles da importância que é o trabalho deles, né? Então, eu gosto muito nos meus treinamentos, né? Eu sempre costumo abordar essa questão de trazer para eles, né? Qual é a importância, né, das boas práticas de fabricação, né? Qual é a importância deles, né? A gente precisa colocar eles, né, como os principais envolvidos em entregar um produto seguro, né? Um produto que vai ter qualidade. E a gente tem que sempre lembrar eles, né, que a forma com que eles fazem os produtos, manipulam os alimentos na casa deles é diferente da forma com que eles vão fazer lá na indústria, lá no açougue, né? É diferente. Então eles precisam ter esse cuidado porque eles estão produzindo alimentos, né, para uma série de pessoas, né? Então isso a gente tem que abordar com eles também, essa questão de sensibilizar eles, de usar emoções, né, para que eles realmente vejam a importância do trabalho deles, né, e mostrar para eles o porquê eles são tão importantes nesse preparo correto, então, dos alimentos. Com certeza, né, quando a gente usa essas questões assim de sensibilizar o colaborador, ele começa a ter um outro pensamento, né, em relação às ações dele. Então, esse é outro passo muito importante. Não demorar muito nos treinamentos, porque eles acabam sendo cansativos, tá? Precisamos abordar assuntos também que sejam pontos chaves. Então, por exemplo, se eu for ministrar um treinamento sobre boas práticas de fabricação, né? Eu até comentei um pouquinho antes com vocês. Eles têm assuntos, né, que você precisa abordar, né? E se você for fazer lá uma consultoria, por exemplo, você vai ter que abordar lá micro-organismos, os contaminantes, você vai ter que dizer o que são as boas práticas de fabricação, você vai ter que explicar, né, questões de como que se faz os processos de higienização, as diferenças, né, do que é uma limpeza, do que é uma higienização, né? O porquê a pessoa que faz o processo de higienização não pode manipular o alimento ao mesmo tempo, né? Tem uniformes específicos. Então, tudo isso a gente tem nas legislações, né, voltadas à questão, né, de boas práticas de fabricação. A gente tem tudo lá descrito, de que forma, né, esses cuidados que a gente deve ter quando se faz a manipulação dos alimentos. Então, esse contexto geral, essa noção, ela precisa ser passada também para os colaboradores. Então, vai depender se eu estou no frigorífico, se eu tenho a casa de carnes, então eu vou ter alguns assuntos, né, diferentes para serem abordados. Então, recentemente, nesse treinamento que eu estava ministrando, né, uma pessoa que tem uma padaria,
ela veio colocar para mim, né, a situação de que a carne estava chegando pingando, né, no estabelecimento, e era salsichão, se não me engano, né, aquele salsichão já vinha pingando, e ele me perguntava o que ele precisava fazer. Então, isso é uma coisa que também pode ser abordada nos treinamentos, né, demonstrar o que eles precisam avaliar no recebimento de matérias-primas. Esse é um assunto que eu sempre abordo nos treinamentos. O que precisa ser avaliado? Então, tá chegando a mercadoria tá chegando do frigorífico na casa de carne, por exemplo. O que eu vou avaliar? Eu preciso, né, monitorar a temperatura dessa carga. Que ela tenha uma temperatura, né, pela legislação, que essa carne deve ter para que não tenha comprometido, né, nenhum problema já de desenvolvimento de micro-organismos, para que essa carne não perca, né, a sua segurança e a sua qualidade. Então, a partir do momento que aquela carne já está chegando no aspecto de um produto que ele está perdendo a sua temperatura ideal, né, seja de refrigeração ou de congelamento, o que eu preciso fazer? Eu tenho que rejeitar esse produto, né? Por quê? Se eu aceitar esse produto que não está na temperatura adequada, todo o produto que eu vou desenvolver lá, no caso dele era uma padaria, né? Ele vai desenvolver um produto, um pastel que seja, ou é salsichão, vai fazer a venda dessa forma mesmo, in natura. Isso vai comprometer, né, todo um elo produtivo, né? Porque a pessoa que vai comprar aquele produto, ela vai levar um produto que não está nas condições ideais. Então, vai ter a rejeição por parte de quem está vendendo esse produto e vai ter a rejeição também, né? Se ter uma marca do frigorífico nessa embalagem, vai ter a rejeição também do frigorífico que está fornecendo essa carne. Então, por isso que é importante, né, que a gente tenha especialistas em qualidade da carne em todos os setores. Então, para que essa carne ela não saia do frigorífico e seja entregue aos pontos de distribuição sem estar na temperatura adequada, né? Que a partir do momento que eu entrego uma carne que ela não está na temperatura adequada, eu vou ter uma série de complicações, não só em questões de qualidade e segurança do produto, mas também em questões de toda a interferência, né, na questão do marketing mesmo dos estabelecimentos. Então, a gente precisa, né, pessoal, estar preparado, ter o conhecimento para saber direcionar o que essa pessoa precisa fazer nessas situações. Então, quando se trabalha esses treinamentos, né, para serviços de alimentação, lá para os açougues, a gente precisa trabalhar essas questões das temperaturas, da importância das medições de temperaturas e assim, dessa forma também lá nos frigoríficos, né, ensinando como que se faz o monitoramento de temperatura. O porquê se mede o pH na carcaça, como que se mede o pH na carcaça. Isso é um treinamento também, é um treinamento específico, um treinamento direcionado, que como eu falei para vocês, nós não temos apenas o treinamento de boas práticas de fabricação, nós temos diferentes treinamentos. Eu já falei uma vez que eu estava num frigorífico, né, fazendo um trabalho de coleta de amostras para realização de pesquisa, tá, de qualidade da carne, e tinha um moço que estava fazendo a medição de pH nas carcaças e ele estava lá só por estar, né? Então, a pessoa que treinou ele não treinou ele da maneira correta, não falou o porquê ele estava fazendo, não falou o que ele estava fazendo e muito menos como que ele devia fazer. Então, essa pessoa tinha o pHmetro e ela simplesmente não sabia nada do que ela estava fazendo lá. Porque eu cheguei, eu perguntei, né? Eu lembro assim como se fosse hoje, isso já faz alguns anos. E eu, de curiosa, né? Eu fui perguntar para ele, né? O que ele estava fazendo e tudo, e ele não sabia o que ele estava fazendo. E ainda, né? Ele fazia a leitura, né, do pH das carcaças e se não dava o valor que alguém falou para ele que deveria dar, né? Um valor X, ele mexia num cabo desse aparelho e aquele valor magicamente mudava. Né? Então, gente, isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. Então, a gente precisa, sim, né, fazer esses treinamentos específicos, a gente precisa ter o conhecimento teórico, né, ter a segurança técnica dos diferentes assuntos para a gente conseguir preparar o nosso colaborador para que ele faça, né, as coisas da maneira que devem ser feitas.
E claro, né, pessoal, essa questão dos treinamentos, eles precisam sempre ter essa constância. A gente vai ter diversas barreiras no meio do caminho, tá? Vai ter pessoas que muitas vezes vão ignorar tudo que você fala, não vão te ouvir, né? A gente vai ter essas dificuldades, isso vai acontecer, mas a gente tem que sempre tentar, né, contornar essas situações e buscar sempre formas de melhorar. Então, já aconteceu de alunas minhas até trazer a questão de que tem problemas muitas vezes que a chefia não concorda, né? Tem entraves da própria chefia. Então, isso vai acontecer. Mas quando isso acontece, a gente tem que estar preparado para mostrar, né, a importância que é realizar esses treinamentos, a importância que é ter um colaborador que esteja devidamente capacitado para desenvolver a sua função. Então, quando se acontece, né, de ter esse problema da chefia maior, né, de não deixar aplicar algumas questões, mudar algumas questões, né, a gente precisa sempre trabalhar com eles as questões de mostrar, né, financeiramente, né, além de ele estar entregando então um produto que vai ter uma qualidade maior, uma qualidade melhor, um produto com segurança, você tem que mostrar qual é a implicação, né, que se você não colocar as boas práticas de fabricação, se você não treinar essa equipe, o que isso vai acontecer lá no final? Mostra para ele quanto que ele vai estar perdendo. Então já me aconteceu situações de a pessoa vir me pedir, né, o que ela precisava fazer, né, como que ela devia fazer para uma carne que estava retornando do mercado, porque ela estava já com aspectos, né, alterados, de características sensoriais, e ela me perguntava, né, o que ela precisava fazer para aumentar daí a durabilidade desse produto que estava retornando já do ponto de venda. Então, calma, não é por aí, né? Não é assim que a gente trabalha. A gente tem que capacitar esses colaboradores para que ele seja capaz de identificar esse problema, a falha desse problema lá na raiz, né? E lá na origem do problema. Não tentar mascarar um produto que já voltou porque ele não está na condição ideal de ser consumido, né? Isso não vai resolver o meu problema, isso vai continuar acontecendo. Então, eu vou continuar entregando produtos que não vão ter a qualidade desejada, né? Que vão voltar, eu vou ter muito retorno desse produto. Então, o que eu tenho que fazer nesses casos? Eu tenho que ir lá e identificar, tá com problema na embalagem a vácuo. Eu vou ir lá, vou verificar o equipamento, se ele está ok, vou verificar, a embalagem, é uma embalagem que tem qualidade ou não, né? Eu vou verificar todos os passos, né, que estão envolvidos nessa carne ali embalada a vácuo para que eu consiga, né, mapear qual é o problema que está acontecendo e dessa forma resolver esse problema na sua origem e não ficar pensando, né, que vai voltar mais produto e o que eu vou fazer para botar esse produto de novo à venda, certo, pessoal? Então sempre lembrar, né, que a importância desses treinamentos, dessa capacitação é justamente essa, a gente ter profissionais que estejam habilitados a desenvolverem as atividades, né, da maneira que elas devem ser realizadas. Dessa forma, eu consigo, né, ter lá aquele profissional realmente, né, desenvolvendo a atividade da maneira que eu desejo que ele desenvolva. Então, reforçando aqui, relembrando o que a gente comentou, para ter um treinamento eficiente, sempre fazer a análise, né, da empresa, identificar os problemas que ela tem, as necessidades, ter uma equipe, né, que esteja trabalhando na mesma sintonia que você, a partir, né, de ações de reconhecimento dessa equipe, de se dar bem, de ouvir essas pessoas, né, de ter humildade para entender o que acontece. Não, me formei, estou começando agora a trabalhar no controle de qualidade. Chegar lá e querer mandar, né, em tudo, querer mudar, revolucionar tudo. Não, precisamos ter a humildade, ir com calma, né? Que dessa forma a gente vai conseguindo aos poucos, né, ter o reconhecimento, né, e vai conseguir ir mudando também essas questões do treinamento. Então, uma ferramenta que é bem bacana quando o assunto é treinamentos, né, que eu gosto de usar também, é o ciclo PDCA,
né? Que na verdade ele é uma ferramenta utilizada na gestão dos processos, né? Utilizado para gestão da qualidade, mas que ela serve também aqui para nos nortear na questão dos treinamentos. Então, ela consiste justamente, né, em você planejar o que vai ser feito nesse treinamento. Você vai, após planejar, né, você vai fazer o que foi planejado, você vai verificar, checar, né, se teve o efeito desejado, aquele treinamento, e ainda depois você propõe, né, você desenvolve uma ação corretiva, uma ação preventiva, né, para corrigir alguma falha que possa ter acontecido nesse processo, então, do treinamento. Então, lembrando, né, que sempre utilizar linguagem muito simples para convencer as pessoas, para mostrar a importância. E outra coisa que é legal também nos treinamentos é colocar histórias. Então, quando você conta uma história para a pessoa, né, você consegue fazer com que aquela pessoa ela se lembre com mais facilidade. Então, eu costumo usar muito, né, o exemplo da minha mãe nos treinamentos, né? Então, eu vou dar um treinamento lá que a pessoa precisa ter a importância lá da temperatura dos alimentos. Então, eu gosto de usar sempre o exemplo, a história, né, que a minha mãe até hoje, né, ela ainda depois que assa lá o churrasco do domingo, que sobra aquela carne, né, ela bota essa carne no forninho, né? Então, ela bota lá numa bandeja e coloca no forninho, em vez de acondicionar essa carne, né, e colocar ela sobre refrigeração. Então, contar estas histórias, né, vai fazer com que as pessoas, aquela moça lá contou a história assim, assim. Então, se você tem uma história que você já vivenciou, de algum outro cliente, de alguma outra situação que você possa trazer para fazer com que o colaborador enxergue a importância da atividade que ele está desenvolvendo, isso vai gerar um resultado também muito satisfatório. Então, pessoal, essas são algumas dicas que eu tinha para trazer para vocês, né, em relação a formas, né, para a gente variar, para a gente diferenciar os treinamentos, tá? E tenho certeza, né, que colocando essas dicas que eu trouxe aqui são dicas bem simples, né? A gente tem questões de dinâmicas, né? Tem diversas dinâmicas para serem realizadas, né? Dinâmicas da higienização das mãos. Aí você pode usar a imaginação, né? Pode inovar na questão de dinâmicas para fazer com que esse colaborador interaja também, né? Porque ele participe desses treinamentos e não veja aquele treinamento apenas como algo super chato de se participar, né? Então, com essas dinâmicas e tudo mais, você consegue também cativar mais esses colaboradores. Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês de alguma maneira, tá? Esse assunto, ele é tão importante, né, no dia a dia nosso, porque a gente precisa estar constantemente realizando esses treinamentos, né, e eu resolvi, né, fazer uma aula especial, né, eu tenho uma aula específica em que eu abordo essa questão de como fazer um treinamento. Aí eu trago, claro, né, bem detalhado, né, todos esses assuntos, porque realmente é um assunto que hoje eu vejo que as pessoas têm grande dificuldade ainda de conseguir, né, no dia a dia, desenvolver esses treinamentos que realmente sejam eficientes. Vamos ver aqui. Bruno comentou, lembrando também que a importância dos treinamentos todos ganham. Colaborador adquirindo conhecimento, expandindo ideias, e em relação às unidades frigoríficas temos bastante auditorias surpresas. Exato, Bruno, bem lembrado, né? Então, as auditorias, elas podem acontecer a qualquer hora, né? Então, se você tem uma equipe que está devidamente treinada, né? Isso gera lucros, né? Em todos os setores da empresa. Porque imagina, você receber lá uma auditoria surpresa e a tua equipe não está preparada, né? As coisas estão tudo meio assim lá, né? O que vai acontecer? Né? Você vai receber provavelmente uma infração, né? Então, ou você vai ter que adequar várias coisas. Então, o melhor é fazer o correto logo de uma vez, né? Fazer tudo certinho. Então, isso é muito importante, né? Então, pessoal, muito obrigada, tá? Pela participação de vocês aqui em mais uma live da nossa jornada da qualidade da carne. Se vocês têm alguma dúvida, podem colocar aqui ainda que eu posso responder ainda a vocês agora. A Gislaine colocou muito obrigada, você é top. Obrigada, Gislaine. Vocês que são top, né? Vocês que estão aqui me ouvindo ainda, né? Até agora.
Parabéns para vocês, né? Que com certeza a gente tem só a agregar, né? Então, todo conhecimento sempre é válido, né? E essa questão do treinamento também a gente vai pegando bastante a prática lá no dia a dia mesmo, né? Quando você vai e ministra lá os treinamentos que você vai vendo. Então, eu lembro que quando eu comecei nos treinamentos, né, eu ficava toda nervosa, né, eu não sabia, meu Deus, e agora, como que vai ser, né, mas a gente vai pegando com o tempo, né, toda essa prática, então vai trazendo dinâmicas, vai mostrando ferramentas, né, isso é bem bacana também mostrar ferramentas que podem ser utilizadas para otimizar os setores, né, desde questões de organização, então nós temos diferentes formas de treinamentos, né? Hoje eu trouxe para vocês esse apanhado geral, né, para que a gente consiga, talvez, às vezes, com algumas ações, né, já ir melhorando um pouco, mudando às vezes o nosso pensamento, né, a nossa própria visão e forma de enxergar as coisas, que muitas vezes uma simples conversa, né, com o colaborador, você já consegue entender o que aquele colaborador quer, né? E às vezes você fazendo então essas trocas, né, de ideias, você já consegue otimizar muito, né, tanto o relacionamento quanto também a eficiência do serviço que esse colaborador vai desenvolver. A Lisa colocou obrigada, eu que agradeço, tá, pessoal? Muito obrigada. Então, espero que tenham gostado e aproveito para reforçar, né, o convite para quem ainda não se inscreveu na Jornada Qualidade da Carne, pode fazer a sua inscrição, né? O link está na descrição da bio do Instagram. E também, né, pessoal, vocês que estão inscritos na jornada, amanhã nós teremos a nossa última aula, né? A aula 3. Infelizmente, né, já está acabando essa semana. A nossa aula 3 vai ser liberada amanhã e nesta aula eu falo para vocês, né, sobre os elos envolvidos na cadeia produtiva da carne. Então é uma aula que tá bem bacana também, eu trago bastante informação para vocês e no final da aula também eu tenho uma surpresa para vocês, algo muito bom que tenho certeza que vocês vão adorar. Então, obrigada, pessoal. Eu que agradeço, tá? Por todo esse carinho de vocês e por vocês estarem aqui comigo também aprendendo muito. E também, quem ainda não assistiu a aula 1 e 2 da jornada, também estão disponíveis, é só vocês assistirem lá. E esta live, eu vou deixar ela salva, né? Caso vocês queiram depois ir lá relembrar algum assunto, algum tópico, vocês podem ir lá assistir também. Até amanhã, então, pessoal, na nossa última aula da Jornada da Qualidade da Carne. Um abraço para vocês. Tchau, tchau!